Para as lesões dessa parte 2, nós vamos conseguir encerrar o membro superior. Vamos falar um pouquinho das lesões do antebraço. Então, o antebraço ele é formado aí estruturalmente pelo rádio e pela una. E o rádio depois vai se encaixar nos ossos do carpo. O encaixe do rádio com o carpo vai formar o punho. Bom, o que pode acontecer é lesões isoladas. Então eu posso ter fraturas isoladas. Fraturas do rádio, na parte proximal dele, na parte média dele e na parte distal. Eu posso ter fraturas isoladas da una, na parte proximal da una, na parte média da una ou na parte distal da una. Mas eu posso ter lesões conjugadas. Eu posso ter fraturas mais luxações. Como assim fraturas e luxações? O rádio e a una estão articulados. Então eu posso ter luxações ou distais ou luxações proximais associadas a fraturas. E aí cria-se nomes específicos para essas lesões, né, que são lesões associadas. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui, ó. Aqui é uma lesão individual do corpo do rádio. Tá? Uma lesão do corpo do rádio. Aqui eu tenho uma pessoa em fase de crescimento, as epífises de crescimento, e um traço de fratura, né? Olha só, aqui no rádio e na una, aquela fratura chamada fratura em galho verde, que acontece bastante em criança, mas não quer dizer que sempre vai ser em galho verde. Aqui, olha só, uma fratura que aconteceu numa criança, então aqui é a parte de crescimento, cartilagem de crescimento, e aqui está a fratura, ó. Uma fratura em baioneta completa, ó, no perfil. Então aqui é uma fratura em galho seco, mesmo sendo em criança, uma fratura com uma energia maior. Agora, quando acontecem lesões associadas, né? Eu posso ter a lesão chamada lesão de Monteggia, e se eu souber como a lesão de Monteggia ocorre, a lesão de Galeazzi é o oposto. Então, vou dar uma lida aqui para vocês, ó. A lesão de Monteggia é uma fratura mais uma luxação. Tá, a lesão de Galeazzi também é uma fratura mais uma luxação, né? Beleza, vamos lá. A fratura de Monteggia é uma fratura da una proximal e luxação do rádio. Então, olha só. Fratura da una, luxação do rádio. O rádio deveria estar encaixado aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. O certo era o rádio estar encaixado aqui no úmero. Então, ele deslocou uma luxação do rádio com fratura da una. Galeazzi tem que ser o inverso. Tem que ser a fratura do rádio, só que distal, com a luxação da una. Fratura do rádio, distal, esse aqui é o rádio. E a luxação, a cabeça da una tinha que estar encaixada aqui. E ela soltou. Então, são lesões inversas, né? Monteggia é una, fratura da una e luxação do rádio. E Galeazzi é fratura do rádio com luxação da una. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Fratura da una, o rádio deveria estar aqui, ele deslocou. Luxação do rádio. Fratura da una, deslocamento do rádio. São lesões de Monteggia. Se eu observar aqui, eu tenho luxação da una com fratura do rádio. O inverso, luxação da una com fratura do rádio. Luxação da una com fratura do rádio. São as lesões de Galeazzi, né? Então, olha aqui, ó. Luxação da una e a fratura do rádio. Uma lesão de Galeazzi. Lesões no punho também são comuns de acontecer. O punho é uma lesão que recebe toda a carga quando você tenta se proteger de uma queda, né? Você cai com a mão espalmada, com a mão aberta no chão. Então eu posso ter uma fratura incompleta, que é a fratura do processo estiloide do rádio. Esse aqui é o processo estiloide do rádio. E a fratura do processo estiloide do rádio chama fratura de Frickmann,
né? Aqui a gente também vê uma fratura do processo estiloide da ulna, ó. Tem duas fraturas essa imagem. Aqui fratura de novo do processo estiloide, só que é uma fratura completa desse processo estiloide. Deixa eu alinhar aqui para vocês, só fazer uma setinha para não cobrir a identificação. Uma fratura completa do processo estiloide. Mas a fratura mais comum do punho é a fratura chamada fratura de Colles. O que é a fratura de Colles? É uma fratura distal do rádio, com deslocamento posterior. Então, essa parte fraturada se desloca para trás. Aí você observa essa deformidade, ó. O rádio veio, ele quebrou aqui e deslocou para trás, ó. Teve um deslocamento no sentido posterior. Isso é a fratura de Colles. Ela é muito comum em quedas com a mão aberta. Aqui ela não caiu ainda. Ela não caiu. Então, quando eu olho para essa imagem, ó, o polegar está aqui, o primeiro dedo. Aqui é a palma da mão, aqui é o dorso da mão. Os ossos do carpo. O rádio veio aqui e está quebrado, ó, o rádio, ó. Parte do rádio quebrada. E ela deslocou para trás. Quando a fratura do rádio acontece e desloca para trás, é uma fratura de Colles. E muito menos comum. O rádio quebrou, aqui é a palma da mão, aqui é o dorso da mão, e o rádio deslocou para frente, ó. Ele veio anteriormente. Aí o nome dado é fratura de Smith. Então aqui olha só uma fratura do rádio, com deslocamento, aqui é o dorso da mão, com deslocamento posterior. É a fratura de Colles. E dá para ver essa deformidade, que é a deformidade chamada deformidade em garfo. Na mão, nós temos ali na anatomia da mão, né, o osso escafoide com o trapézio e o primeiro dedo. O capitato com o terceiro dedo. Entre o trapézio e o capitato, o trapezoide e o segundo dedo. Quarto e quinto dedo no amato. O capitato no semilunar. Nossa, linda, mas não parece uma meia-lua esse osso. A gente já vai ver. E aqui o piramidal com pisiforme. Dá uma olhada, ó. Esse é o terceiro dedo no capitato e o capitato apoiado no osso semilunar, que agora parece uma meia-lua. Esse aqui é o primeiro dedo, primeiro metacarpo. Então, o primeiro metacarpo está apoiado no trapézio e o trapézio no escafoide. O osso que mais sofre lesão no punho, sem sombra de dúvidas, é o escafoide. As fraturas do escafoide são as mais comuns, né? Então a gente precisa localizar o escafoide, ó. Escafoide, capitato, semilunar, piramidal, amato, trapezoide e trapézio. Tá? Aqui o amato com aquele gancho dele, com o âmulo do amato, o capitato, trapezoide e o trapézio. Capitato encaixado no semilunar. Então eu posso ter fraturas que são menos comuns, como a fratura do amato, uma fratura desse osso, ó, esse osso é o capitato, olha o semilunar recebe o capitato, uma fratura do capitato, mas sem dúvida a fratura mais comum é a fratura do osso escafoide. E aqui eu estou visualizando em radiografia e numa ressonância magnética, que às vezes a fratura do escafoide não é bem visualizada nos exames radiográficos. O escafoide ele recebe sangue pela parte distal dele e a fratura, que é no terço médio, dele, impede que essa região receba sangue. O que pode acontecer como complicação é uma osteonecrose do escafoide. O escafoide demora muito tempo para ossificar. Outras fraturas, olha só. Eu tenho uma fratura da base do primeiro metacarpo, que é a fratura de Benet. Fratura da base do primeiro metacarpo. Ou uma fratura muito conhecida é a fratura do boxeador.
onde fratura o quinto metacarpo. A fratura do quinto metacarpo é a fratura do boxeador. Eu posso ter na mão luxações, né? Então, luxação aqui do quinto, do quarto, né? Da articulação metacarpo falangiana. São luxações das articulações metacarpo-falangianas. Eu posso ter fraturas de falanges, ó, fratura de falange proximal, aqui a falange média e distal. Então eu tenho fratura de falange proximal na base da falange proximal. Como eu posso ter múltiplas fraturas, né? Fratura do corpo do metacarpo 2, fratura do corpo do metacarpo 3, fratura do corpo do metacarpo 4, principalmente se for uma lesão por compressão, por esmagamento, né? E posso ter múltiplas fraturas em falanges, né? A porta do carro batendo com violência, a fratura da falange proximal, do segundo dedo, do terceiro dedo, do quarto dedo, do quinto dedo, com luxações e a reconstrução dela com as osteossínteses. Ou até as fraturas distais, né? A fratura da falange distal, que pode ser exposta facilmente, por não ter muito tecido em cima.